Olá pessoal, eu sou o André Campos, seja muito bem-vindo. A distinção que há entre argumentos dedutivos e argumentos indutivos, os dois tipos de inferências, inferências indutivas e inferências dedutivas. Eu vou falar muito brevemente aqui a distinção que há entre elas. Nas inferências dedutivas, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Nas inferências indutivas, a verdade das premissas não nos garante a verdade da conclusão. Os argumentos ou inferências indutivas, elas são inferências ampliativas, ou seja, a conclusão sempre vai dizer mais do que as premissas nos fornecem como dados. Mas não há qualquer razão para menosprezar as inferências indutivas. Elas são importantíssimas no pensamento nosso, cotidiano, mas também no pensamento científico. O único cuidado que nós temos que ter com elas é olhar o grau de plausibilidade da conclusão que nós obtivemos por meio de uma inferência indutiva. Ok? Então, há essa diferença básica entre inferências dedutivas e indutivas. As dedutivas, as premissas garantem, se as premissas são verdadeiras, elas nos garantem a veracidade da conclusão. Nas inferências indutivas não é o caso, mas não podemos eliminar as inferências indutivas porque elas são muito importantes para nosso cotidiano e também para o pensamento científico, em alguma medida até mesmo o pensamento filosófico. Então nós temos que ter cuidado com a plausibilidade, se a inferência ou o argumento indutivo, o qual nos foi apresentado, tem um grau de plausibilidade aceitável, se é razoável aceitar aquela inferência indutiva. O vídeo de hoje trata do argumento por analogia, que é um tipo de inferência que nós podemos chamar de indutiva. Ela não tem o mesmo grau, esse argumento por analogia, ele não tem o mesmo grau de certeza, ele é incapaz de fornecer o mesmo grau de certeza que nós temos com as inferências dedutivas. No entanto, eles são também importantes, os argumentos por analogia. E eu tomei como exemplo a utilização do argumento por analogia num pensador que me é muito caro, chamado Bertrand Russell. O Bertrand Russell é conhecido, sobretudo, pela sua obra monumental escrita com Whitehead, chamado Principia Mathematica, uma obra em 3 volumes, que nós podemos dizer que é a primeira Bíblia da lógica moderna, da lógica contemporânea. Ali também nós encontramos os fundamentos de uma linha de pensamento na filosofia da matemática, que é o logicismo. Ali há uma abordagem do problema dos fundamentos da matemática que se tornou paradigmática para o logicismo, embora anteriormente o Frege já tivesse dado os primeiros passos nesse sentido. Mas o Russell é conhecido também pela sua famosa teoria dos tipos, que aí já não é uma teoria na área de filosofia da matemática, é uma teoria filosófica que pretende resolver determinadas questões, e também conhecido pelo seu ativismo político. Eu considero o Russell um pensador extremamente importante para a contemporaneidade, porque ele conseguiu fazer uma passagem muito interessante, que é a do pesquisador, do professor de Cambridge, para um intelectual preocupado com intervenções no mundo no qual ele vivia. Ele não vivia na Torre de Marfim apenas, lá da Universidade de Cambridge. Então eu peguei aqui uma obra do Russell, que foi traduzida para o português há pouquíssimo tempo, O Conhecimento Humano, também uma obra monumental. Numa determinada passagem aqui desse livro, ele claramente faz uso do argumento por analogia, quando ele vai tratar do problema da percepção de corpos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre
o argumento por analogia e essa abordagem específica aqui que o Russell fez. De uma forma bem simples, né? Analogia é quando nós encontramos semelhanças entre dois objetos. E, por incrível que pareça, mais uma vez, a relação da filosofia com a matemática. A analogia surge, né, na matemática, para nós pensarmos a igualdade de razões. Mas o Platão, como bom matemático que era, enxergou na analogia uma aplicação epistemológica. A aplicação epistemológica que o Platão encontra é que a analogia é um bom expediente teórico para se entender as sensações. Um argumento por analogia funciona da seguinte maneira: você tira a conclusão de que uma propriedade qualquer pertence a um objeto B por conta de propriedades semelhantes entre esse objeto B e um objeto A que possui essa propriedade que você chegou à conclusão que também pertence a B. Basicamente é assim que funciona o argumento por analogia, né? Você olha dois objetos, você constata propriedades tanto no objeto A quanto no objeto B, que são comuns ou semelhantes, portanto você conclui que há uma outra propriedade, e aí estaria a conclusão do argumento por analogia, há uma outra propriedade, que não são essas listadas anteriormente, que também pertence ao objeto B, né, dadas as semelhanças entre as outras propriedades que você encontrou semelhantes entre A e B. Voltando ao Bertrand Russell e a obra que eu mencionei anteriormente, Conhecimento Humano, lá na terceira parte da obra, Ciência e Percepção, no terceiro capítulo dessa terceira parte, intitulado Inferência Provável para a Prática do Senso Comum, o Russell aborda essa questão do argumento por analogia. Ele faz uma distinção já de cara, né? Segundo ele diz que o argumento por analogia não é indutivo. Isso porque ele fala que o argumento por analogia, quando se trata das percepções, né, ele só pode ser validado pela experiência, né? Então, a analogia estrito sensu, ela pode ser validada fora da experiência. Segundo Russell, o princípio da inferência analógica ou o princípio do argumento por analogia, ele pode ser formulado da seguinte maneira: se eu tenho uma classe de casos em que A está presente e B também está presente, e se eu tenho uma outra classe de casos em que A está presente e eu não consigo assegurar que B também esteja presente, há uma grande probabilidade de que B também esteja presente nessa outra classe de casos. O Russell vai trabalhar com esse argumento por analogia para pensar a questão da percepção dos outros corpos. Ele vai dizer que você observa semelhança nos gestos, na movimentação, na configuração dos outros corpos, e então você conclui que o que acontece naqueles outros corpos, né, que você percepciona, é a mesma coisa que acontece com você, dadas as semelhanças entre o seu próprio corpo e aquele corpo que você está percepcionando. Veja bem que quando eu faço esse tipo de raciocínio, eu não tenho nenhuma garantia do que o que eu estou concluindo de fato verdadeiro. Mas é impossível pensar a questão da percepção desse ponto de vista, né, segundo essa modelagem do problema que o Russell faz, sem que você o faça por argumento por analogia ou inferência analógica. Bem, era sobre isso que eu queria falar, que argumento por analogia, embora ele não seja um tipo de inferência tão segura, né, quanto a inferência dedutiva, em algumas situações, por exemplo, quando você tem que pensar o problema da percepção, não há como fugir deles. Ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.